não pairar dúvida, a gente vai voltar agora a falar com a Tainá Falcão, porque a Polícia Federal decidiu, então, já que o general do GSI estava lá dentro, então que ele venha falar aqui na Polícia Federal formalmente sobre o que aconteceu. Tainá? Ô Dani, olha só, a Polícia Federal estava aguardando a participação hoje do Gonçalves Dias numa audiência na Câmara dos Deputados. Ele apresentou um atestado de saúde para depois pedir, então, a antecipação desse depoimento, que pode ocorrer até sexta-feira. A ideia inicial era de que Gonçalves Dias fosse ouvido somente ao final das oitivas dos militares. 81 militares já foram ouvidos, lembrando, dentre eles 3 generais. Por quê? Porque aí aumenta, né, dá mais robustez às informações que precisam ser confrontadas com o Gonçalves Dias. Ele seria ouvido mais adiante, mas diante dessa divulgação dessas imagens, fontes da Polícia Federal me confirmam que esse depoimento será antecipado. Eu perguntei hoje, né, para uma fonte da cúpula da PF sobre a responsabilização do Gonçalves Dias, né, se essas imagens agravam o que eles têm ouvido dos militares. Sim, na verdade corroboram, Dani, na visão da Polícia Federal, o que já está sendo revelado pelos militares em depoimento, que apontam a inação do ministro-chefe do gabinete da Secretaria Institucional do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Portanto, a Polícia Federal, claro, já tinha tido acesso a essas imagens, já ouviu muitos dos integrantes do GSI que aparecem nas imagens, ajudando os manifestantes golpistas. E a partir desse depoimento, a Polícia Federal diz que já há um encaminhamento de uma ideia de que Gonçalves Dias deve ser responsabilizado, de que há responsabilidade do GSI no caso das invasões. Para além disso, Dani, eu tentei também com aliados do presidente Lula, saber o que motiva a permanência de Gonçalves Dias nesse cargo e se de fato ele vai se sustentar, né? Muita gente silente em relação a isso, mas há uma informação que a gente precisa deixar em mente, que desde a transição, foi sugerido para o Palácio do Planalto uma ideia de criação de uma secretaria, que seria uma secretaria para abrigar tanto a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, quanto a segurança presidencial, que não seria mais feita, portanto, pelo GSI, passaria definitivamente a ser comandada pela Polícia Federal. Então, há essa ideia em curso a ser discutida desde a transição. Ela já foi colocada para o presidente da República e é defendida por aliados do presidente Lula. Então, no entorno de Lula, há essa percepção de que, para evitar uma saída traumática, uma mancha no governo com a demissão do Gonçalves Dias, um estresse maior, né, numa relação que já não é amigável com os militares, Lula aguardaria então que essa transição para essa secretaria, porque, para explicar, já existe hoje um delegado da Polícia Federal, Alexander de Castro, que faz a segurança do presidente Lula. Ele está nomeado num cargo extraordinário. O decreto vence agora no meio do ano, então a ideia seria fazer essa transição, Dani. Ô, Tainá, deixa eu entender, e aí eu acho que para que as pessoas estejam em casa consigam entender a informação que a Tainá está dando, é preciso situar alguns fatos. Na área da segurança, há desde o nascedouro uma guerra entre diferentes alas do governo. Por exemplo, o número 2 da ABIN, que foi inclusive acatada a indicação pelo Lula, tem uma resistência enorme em diversas alas do governo, inclusive em alas da Polícia Federal, contra este nome, que é atrelado ao bolsonarismo. O mesmo ocorre em outras áreas. Se eu entendi bem, você me diz que há na PF a percepção de que Dias deve ser responsabilizado, porque a informação que está vindo do governo neste momento é a de que ele prestou os esclarecimentos e tem como provar que chegou com os atos já em andamento, o que inclusive a nossa reportagem mostra. Deixa só eu entender em que pé isso está e, se possível, para a gente localizar. É de uma ala,
é do pessoal que está conduzindo a investigação, para que a gente entenda o potencial ali, o tamanho, a octanagem da fritura do Gonçalves Dias. Me explica melhor, princesa. Ô Dani, esse entendimento é da cúpula da Polícia Federal, de que os militares que prestaram depoimento até agora indicam a inação de Gonçalves Dias nos atos golpistas de 8 de janeiro. Portanto, as imagens, elas só corroboram o que a Polícia Federal tem ouvido nesses depoimentos. O que já se ouviu até aqui é muito grave e compromete o ministro do GSI. Mas as imagens, elas servem para acelerar o depoimento dele, é claro, porque a ideia da PF era seguir um rito, ter mais informações, quanto mais informação para eles, melhor, para ter robustez na hora de fazer os questionamentos ao Gonçalves Dias. A avaliação interna na cúpula da PF é que, diante da divulgação das imagens, não tem mais como esperar. É preciso ouvir o que Gonçalves Dias tem a dizer. Mas, volto a salientar, Dani, para a Polícia Federal, para os investigadores dos atos golpistas de 8 de janeiro, os depoimentos já indicam uma responsabilidade de Gonçalves Dias. A inação dele, eu ouvi de uma fonte hoje sobre o que até as paredes sabiam que ia acontecer. Muito bom, Tainá. Obrigada, localizou tudo.